Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à sessão especial focada em economia da saúde, intitulada Desenvolvimento, como fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde. Eu sou o Gabriel Brito, repórter do Outra Saúde, que faz parte da comissão organizadora do seminário. Agradeço a presença de todo mundo e de quem está assistindo online também. Nós temos a presença de José Gomes Temporão, ministro da Saúde entre 2007 e 2010, pesquisador da Fiocruz, também foi consultor do BNDES na transição do governo anterior para o atual, na reorganização, participou ativamente da reorganização do Ministério da Saúde e faz parte das elaborações econômicas do chamado Complexo Econômico Industrial da Saúde. Também temos aqui a presença da Rosane Kuber, diretora do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, a Biomanguinhos, fábrica de insumos farmacêuticos da Fiocruz. Tem mandato na instituição até 2029, biomédica com especialização em bioquímica e vigilância sanitária, também esteve diretamente envolvida na negociação com a AstraZeneca, que garantiu a transferência de tecnologia para a capacitação da produção nacional da vacina contra a Covid-19 num momento, acho que todo mundo concorda com isso, um momento histórico aí do SUS e da própria indústria da saúde do país. E por fim, o Eduardo Magalhães Rodrigues, pesquisador do Centro de Estudos de Saúde Coletiva e pós-doutorando em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, publicou estudos sobre a financiarização e concentração de capital na saúde, ao lado do economista Ladislau Dolbor. Sua pesquisa de doutorado é intitulada Quem está no comando? Poder entre grupos econômicos hegemônicos no Brasil, na qual ele analisa a construção dos grandes grupos privados do setor de saúde, em especial ao que denomina Sete Irmãs, conforme a exposição que ele vai fazer mais para frente aqui com vocês. Vou passar a palavra inicialmente para o José Gomes Temporão, que terá meia hora para fazer a sua exposição. Muito obrigado. Pode acender a luz aqui, porque eu não vou apresentar nenhum slide, vou só falar. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite e parabenizar a organização do evento de introduzir esse tema. A primeira mesa falou de questões muito próximas do dia a dia, do cotidiano, da atenção à saúde, do cuidado, das iniquidades, da defesa do SUS universal, igualitário, equânime, público, gratuito. E agora nós vamos trazer um tema que aparentemente pode parecer mais abstrato. Ele dialoga com o campo da economia política, com a questão dos modelos de desenvolvimento, com a questão da inovação, da ciência, da tecnologia, mas, na verdade, ele tem uma relação direta com a defesa da vida e com a garantia do acesso ao cuidado, no sentido mais amplo que a gente tente entender, né? Eu tive o privilégio, a minha geração, de ter participado da luta pela construção do SUS nos anos 70 do século passado. Ano que vem, o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, o SEBS, o Zé Rubem de Alcântara Bonfim está por aqui, ali ele, ó, vai completar 50 anos, não é isso? O livro do Davizinho está sendo lançado hoje, relançado, Davi Capistrano, um dos seus fundadores, junto com o Sérgio Aroca, que naquela época era estudante de medicina, mas já militava no SEBS. E esse tema que nós vamos discutir agora é um tema muito importante, que ele só vem à luz, curiosamente, do ponto de vista assim, mais político, na pandemia, quando o Brasil e muitos países, a maioria dos países em desenvolvimento, dos países africanos, asiáticos, latino-americanos, ficaram de joelhos, sem acesso a equipamentos de proteção individual, sem acesso a insumos, sem acesso a medicamentos, por conta de restrições colocadas por um modelo de desenvolvimento excludente, de um modelo que deixa o Brasil e outros países em uma situação vulnerável do ponto de vista do acesso às tecnologias. Deixa eu seguir aqui o meu guia. Na verdade, o que nós estamos discutindo aqui são relações assim, e isso agravado neste momento pelos ataques dos Estados Unidos, do presidente Trump,
ao país, à economia brasileira, à soberania brasileira, onde essa questão também do acesso às tecnologias é um tema que está colocado na mesa, né? Então, no fundo, estamos discutindo aqui são as relações entre soberania, autossuficiência, autonomia, e isso, na verdade, explicita tensões entre modelos distintos de concepções de desenvolvimento, né? Entender e discutir o complexo econômico industrial é um avanço no sentido de que a gente rompe a visão tradicional e limitada de que saúde é gasto, né? Ou de que apenas olhamos para a organização do cuidado, ou como o sistema se organiza, né? E aí buscamos, então, neste debate, incorporar uma nova visão da saúde como um dos pilares de um novo modelo de desenvolvimento. Pensando um pouco na primeira mesa, para garantir esse SUS, em alguns momentos um pouco idealizado, mas real, no nosso desejo, né? Nós precisamos ter sustentabilidade política. Sem ela, o SUS não vai avançar e se consolidar como o sistema para todos os brasileiros, que hoje ele não o é. Nós temos que ter sustentabilidade econômica e nós temos que ter sustentabilidade tecnológica, e é disso que nós vamos conversar aqui, da sustentabilidade tecnológica do SUS. Na verdade, podemos dizer que o que estamos defendendo aqui é um tema que é visto de maneira muito diferenciada por vários setores da sociedade brasileira. Alguns setores da sociedade brasileira, setores hegemônicos, sempre se colocaram contra a industrialização do país, né? A plena industrialização. Ou, no máximo, defendiam uma industrialização, ou defendem uma industrialização ausente do domínio das tecnologias embutidas nos produtos, né? E principalmente contra o papel do Estado como indutor desse processo de redução de dependência tecnológica, né? E na saúde, a resultante é a manutenção de um alto grau de dependência no terreno dos produtos industriais, sejam eles de prevenção, de diagnóstico, de tratamento, de recuperação da saúde. Agora, se nós voltarmos no tempo, muitas décadas atrás, numa perspectiva histórica, quando Oswaldo Cruz volta do estágio que ele fez no Instituto Pasteur, em Paris, no final do século XIX, ele traz com ele o que havia de mais moderno do ponto de vista de conhecimento e de tecnologia para enfrentar as doenças infecto-contagiosas prevalentes naquele momento. Ou seja, naquele momento não havia diferença do ponto de vista tecnológico entre o que a França tinha domínio, era capaz de produzir, e que o Brasil, através de iniciativas como a construção do Instituto Soroterápico de Manguinhos, do Rio, e aqui em São Paulo, Vital Brasil, Emílio Ribas e outros fizeram o mesmo caminho, né? Mas isso muda no final da Segunda Guerra Mundial. O padrão tecnológico da indústria farmacêutica brasileira, por exemplo, um dos segmentos, né, até então não diferia muito do padrão tecnológico dos países centrais. Isso muda radicalmente, né? O desenvolvimento dos antibióticos, né, e mudanças nos processos produtivos na indústria farmacêutica, desenho racional de moléculas, por exemplo, fizeram com que as indústrias locais perdessem competitividade e perdessem espaço. Isso aliado a essa visão das elites de que o Brasil, na verdade, tinha a vocação de ser um grande celeiro para o mundo e deveríamos ser compradores de tecnologias desenvolvidas fora, né, fizeram com que a gente perdesse espaço. E o não investimento em ciência, tecnologia e inovação, aliado em todo esse processo. Mas nós temos que ver essa questão e esse debate também como um acúmulo de processos ao longo de décadas. Em vários momentos, o Brasil tentou reagir a esse alto grau de dependência, né, com algumas políticas interessantes, né? Eu quero me referir, por exemplo, políticas e eu diria também produções intelectuais, produções acadêmicas, né, que ajudavam a pensar esse processo, né? É claro que por trás do nosso debate aqui tem a questão, tem Marx, tem Schumpeter com o Conselho de Instrução Criadora, tem Celso Furtado, desenvolvimentismo, enfim, tem todo um arcabouço teórico por trás disso. Mas eu me referi aqui nos anos 70 à criação, pelo governo militar, pela ditadura militar, da Central de Medicamentos, né? A Central de Medicamentos tinha, além de ser um programa de distribuição
de ampliação do acesso tinha uma vertente de internalização de produção de princípios ativos, de farmoquímicos, né? Que chegou até um relativo desenvolvimento, e a SEMI depois é encerrada nos anos 80, a Dib Jatene era o ministro da Saúde então, quando ela terminou o seu desenvolvimento e encerrou suas atividades. Eu quero também me referir a uma produção acadêmica de Ezio Cordeiro, que foi o livro A Indústria da Saúde no Brasil, quando ele cunha o termo de complexo médico-industrial, em 1980. Ali, Ezio estava mais preocupado em descrever padrões de consumo de medicamentos, a formação dos profissionais médicos, a influência da publicidade, das estratégias mercadológicas da indústria na prescrição, né? Mas o conceito em si foi um primeiro, digamos assim, um primeiro insight para o que viria décadas depois. Já se falou do PNI, o PNI foi um programa fundamental porque ele ajudou a ampliar o acesso a vacinas e também teve uma relação direta com outro programa que surge em 1986, que foi o Programa de Autossuficiência Imunobiológicos, o PASNI, que foi um programa de investimento em infraestrutura que permitiu que Butantan, Biomanguinhos e outros laboratórios públicos pudessem alcançar um outro patamar tecnológico, um outro nível de desenvolvimento, através de parcerias público-privadas com laboratórios multinacionais detentores de patentes das vacinas naquela época tradicionais, depois a seguir vacinas conjugadas e outras. A política de genéricos, né, dos anos 2000 foi extremamente importante, porque permitiu que a indústria de capital nacional se robustecesse e substituísse as multinacionais farmacêuticas entre as líderes do mercado farmacêutico brasileiro. Hoje, cerca de 40% do mercado farmacêutico brasileiro são de genéricos. A criação da Anvisa foi fundamental. A criação da Anvisa foi um divisor de águas, porque ela permitiu ampliar e garantir a segurança e a qualidade dos equipamentos, medicamentos e outros produtos para consumo humano dentro desse contexto. O BNDES, quando nos anos 2000 cria o Profarma e passa a disponibilizar financiamento adequado para que exatamente a indústria brasileira pudesse se adequar às normas e exigências do novo marco regulatório dos genéricos, né? E também para que investisse em pesquisa e desenvolvimento para o desenvolvimento de novos genéricos, foi um momento importante também. Mais recentemente, a política do primeiro governo do presidente Lula, farmácia popular, o Aqui Tem Farmácia Popular, né? Que hoje é digamos assim, um blockbuster, né? Como se diz. Na verdade, permitiu uma grande expansão do mercado e principalmente uma grande expansão do acesso e, portanto, foi um vetor importante de fortalecimento dessa visão. Um outro momento importante, aí eu era ministro, foi quando pela primeira e única vez o Brasil quebrou a patente de um medicamento, o licenciamento compulsório, de um medicamento do coquetel da AIDS, o Efavirenz, né? Um medicamento da Merck americana, e nós, através de engenharia reversa, numa associação entre Farmanguinhos e 4 farmoquímicas de capital nacional, desenvolvemos os princípios ativos e tivemos autonomia total naquele momento, em 2007, na produção desse produto. E a criação da Conitec, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde. A Conitec, na verdade, ela começa lá em 2006, quando eu era secretário da SAIS, nós criamos a CITEC, que foi uma comissão por ato do ministro da Saúde, então, da época, Saraiva Felipe, porque até então o Ministério da Saúde era um balcão. Cada secretaria era demandada pela indústria para fazer com que seus produtos fossem ou não incorporados, né? Então, naquele momento, se inicia um processo de ruptura com esse modelo e, em 2011, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionado pela presidente Dilma, cria a Conitec e, hoje em dia, toda e qualquer tecnologia incorporada pelo SUS tem que ser submetida ao estudo de custo-efetividade pela Conitec, que foi um avanço extremamente importante. Ou seja, o que nós assistimos, portanto, ao longo de décadas, foi um processo fragmentado de iniciativas em vários campos, que, de modo heterogêneo e desarticulado, abordaram e tentaram enfrentar a questão da dependência tecnológica da saúde brasileira, mas sem mudar esse quadro de dependência estrutural. E a pandemia, né, em 2020, evidenciou de modo dramático essa nossa vulnerabilidade estrutural. Se nos anos 80, metade dos farmoquímicos, dos princípios ativos, né, que compõem os medicamentos,
eram produzidos no Brasil, hoje o Brasil produz alguma coisa em torno de 10% dos princípios ativos. A dependência aumentou brutalmente e 2 fatores tiveram muita importância nesse processo, é importante que seja dito. Primeiro, a abertura irresponsável e criminosa da economia brasileira no governo Fernando Collor, que quebrou praticamente as principais farmacêuticas brasileiras, e a precoce aprovação da Lei de Patentes em 1996 no governo Fernando Henrique Cardoso, quando a Índia fez exatamente o contrário. A Índia, primeiro, estruturou uma indústria farmacêutica potente, uma indústria de genéricos, para só depois aprovar a Lei de Patentes. E nós ficamos, então, completamente vulneráveis. Esse foi um divisor de águas também extremamente importante. Quando a gente olha para essa dependência do ponto de vista econômico, ela é muito gritante, não é? Nós temos um déficit na balança comercial setorial, ou seja, a diferença entre tudo que o Brasil importa e exporta nas indústrias da saúde, negativo em 20 bilhões de dólares. Né? Nós tivemos 19 bilhões em importações de alta ou média intensidade tecnológica. Então, essa dependência ela se dá principalmente nas tecnologias de fronteira, na biotecnologia, nas tecnologias mais modernas. Né? Tivemos um déficit de 7 bilhões de princípios ativos. Estamos importando 7 bilhões em princípios ativos. Né? Em equipamentos e dispositivos médicos, importamos 4 bilhões. Em vacinas, importamos 1,7 bilhões. Ou seja, nós temos hoje uma dependência em fármacos, 88%, em princípios ativos, em medicamentos, alguma coisa em torno de 30%, e quando a gente soma todos os produtos de base biotecnológica, vacinas, hemoderivados e outros produtos, a dependência chega a 84%. Mais grave do que isso é o déficit de conhecimento, que está na base de toda essa dependência. Né? Em 2017, 10 países concentraram 88% dos depósitos de patentes. Estados Unidos, China, Japão, Coreia, Alemanha, Suíça, França, Reino Unido, Holanda e Israel. Então, aí o que está por trás é exatamente o investimento em inovação, em pesquisa. Né? O Brasil investe em pesquisa atualmente metade do que a Coreia do Sul investe e de que outros países, ou do que a China investe. Ainda estamos investindo muito pouco. Claro que eu não vou me referir aqui ao tenebroso período que vai de Temer a Bolsonaro, onde a ciência foi perseguida, os pesquisadores foram atacados e o negacionismo reinou. Bom, agora, nos aproximando um pouco mais dentro dessa linha de tempo, né? Aí em 2007, no segundo governo Lula, eu era o ministro, né? Uma nova política de saúde, eu apresentei o programa chamado Mais Saúde, que tinha 8 eixos estratégicos, e um deles era exatamente do fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde e uma estratégia de redução dessa dependência tecnológica através da internalização de tecnologias com parcerias entre laboratórios públicos e laboratórios privados. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma rede de laboratórios públicos sólida e importante. A Argentina tem alguma coisa, alguns laboratórios militares, né? O México parece que sim, mas essa jabuticaba, essa é verdadeiramente made in Brasil, porque nós temos grandes laboratórios públicos de alta qualidade e um conjunto de outros menores, mas que contribuem, produzem, entregam produtos e tecnologias para o Sistema Único de Saúde. Né? Então, essa nova concepção, o interessante desse novo momento é o seguinte, que pela primeira vez, quem lidera esse debate na sociedade brasileira é o Ministério da Saúde. Até então, esse era um tema discutido no Ministério da Indústria e Comércio, da Ciência e Tecnologia, na Casa Civil, nos lobbies industriais. Ali, o Ministério da Saúde assume a liderança desse processo e oferece uma nova estratégia, uma nova visão, criando, inclusive, o GSIS, o Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que era composto por vários ministérios e instituições, dirigido pelo Ministério da Saúde, com o BNDES e FINEP como órgãos de fomento, e também com a participação de empresas e da sociedade civil em um fórum de articulação. E esse grupo executivo foi fragilizado e quase extinto, né, no governo Bolsonaro e retomado agora no governo Lula III com o nome de G6. Entrou uma letrinha mais ali, mais ampliado, tem 10 ministérios hoje ali
E ele é o espaço onde exatamente se debate, se discute, se aprovam os projetos de desenvolvimento, os projetos de inovação. Eu queria fazer uma referência e um agradecimento também importante. Muito disso que foi produzido surgiu em discussões acadêmicas na Escola Nacional de Saúde Pública, ali entre 1998 e 2003, 2004, quando eu e Carlos Gadelha, eu sanitarista, Carlos Gadelha, economista, desenvolvemos uma série de estudos sobre esse conceito, tentando desenvolver numa perspectiva acadêmica. Eu tive o privilégio, como ministro, de poder transformar ideias desenvolvidas na academia numa política que se transformou e hoje está aí robusta e dando resultados extremamente importantes, né? Então, a partir de 2007, essa concepção ganha uma dimensão estruturante, articulada, liderada pelo Ministério da Saúde, uma oportunidade única de colocar em prática, através de uma política pública, uma série de propostas e de concepções anteriormente acadêmicas ou anteriormente implementadas de modo fragmentado e desarticulado, né? Ou seja, uma interação entre a academia e política numa perspectiva de economia política, né? Ou seja, esse conceito de complexo econômico industrial da saúde, portanto, numa perspectiva de um país do Sul, que teve a petulância e a ousadia de construir o sistema universal aqui, ela é estratégica para o fortalecimento do SUS, né? É um passo adiante na interpretação das relações da ampliação do acesso e do desenvolvimento científico, tecnológico e produtivo nesse campo, né? E aí eu queria, já para encerrar minha intervenção, e nós vamos ter aqui, com certeza, duas apresentações complementares que vão dar exemplos muito concretos e objetivos, reflexões que vão nos permitir aprofundar essa visão. Queria falar rapidamente sobre a dualidade da saúde, né? O senso comum coloca a saúde sempre no campo do cuidado, da assistência, da atenção. Quer dizer, a saúde como uma política social fundamental para a melhoria das condições de vida. Mas a saúde tem uma dinâmica econômica própria, é o outro lado, né? E esse lado econômico, até então, não havia sido tratado de maneira articulada, integrada, com uma visão de desenvolvimento, onde o mundo da saúde, o mundo da indústria, o mundo da inovação, o mundo da ciência e da tecnologia se encontram numa perspectiva de ampliação da nossa soberania e numa perspectiva desenvolvimentista. E por que o Brasil pode e tem todas as condições de executar e de implementar uma política como essa? Porque nós somos um país com 213 milhões de habitantes, né? A conta saúde é entre 9% e 10% do PIB, né? São 12 milhões de empregos diretos e indiretos. A saúde está na plataforma das tecnologias do futuro, né? Biotecnologia, química fina, novos materiais, nanotecnologia, inteligência artificial, né? Novos materiais, já falei, microeletrônica, né? O Brasil ainda tem a maior base produtiva da América Latina, apesar da perda de participação da produção industrial no PIB. Nós temos uma rede de hospitais de excelente qualidade para a realização de ensaios clínicos. Nós temos uma das melhores agências reguladoras do mundo. Nós temos o SUS, onde o poder de compra do Estado, que é muito importante, seja em equipamentos, seja em reagentes, seja em fármacos, seja em bioprodutos, né? Ou seja, o Brasil tem todas as condições, portanto, eu vou dizer mais, de ser um player, né? De ser um exemplo, né? E de se colocar ao lado, por exemplo, de Índia, China e de outros países que desenvolveram suas próprias políticas nesse campo. Depois, portanto, da paralisia de todo esse processo entre 2016 e 2022, agora com o Lula 3 nós retomamos no novo patamar, né? E eu queria aí realmente elogiar o desempenho da ex-ministra Nízia Trindade, que retomou esse processo, né? E recolocou e introduziu uma mudança muito importante, porque na primeira vertente da política, as transferências de tecnologia, a política se resumia basicamente
a utilização do poder de compra do Estado e estratégias de transferência de tecnologia entre laboratórios públicos e laboratórios privados, né? A ANISE introduz uma dimensão nova, que é o financiamento e o estímulo e o fomento de projetos de inovação, né? Inclusive com a introdução de novas modalidades de compras públicas, como foi o caso da encomenda tecnológica, que eu acho que a diretora de Biomanguinhos com certeza vai abordar, que foi uma inovação de compra pública fundamental que viabilizou um passo gigantesco do Brasil no caminho de uma maior autonomia, de uma maior autossuficiência, né? Então, eu diria que hoje nós temos, então, além das PDPs, ou seja, das parcerias de transferência de tecnologia, ou seja, tecnologias que já estão no mercado, nós temos agora projetos de inovação de tecnologias em desenvolvimento. O uso do poder de compra do SUS vai viabilizar que essas tecnologias possam estar sendo oferecidas à população e ampliando o acesso da população brasileira no Sistema Único de Saúde. Sintetizando, o que o Brasil tenta fazer, e está neste momento fazendo, primeiro, é entender a saúde como um espaço de desenvolvimento. Segundo, temos que ter uma política de Estado voltada para a redução da vulnerabilidade tecnológica do SUS, centradas em tecnologias estratégicas para o país. Temos que ampliar os investimentos em ciência e tecnologia, fortalecer os órgãos de fomento como o BNDES e a FINEP, aperfeiçoar a legislação de compras governamentais com a utilização de poder de compra do Estado, estimulando empresas inovadoras e abordagens inovadoras, e o potencial do Brasil nesse campo é imenso. Nós precisamos ter uma base produtiva e tecnológica nacional, onde as políticas de saúde, de indústria, de inovação e de ciência e tecnologia, uma perspectiva desenvolvimentista, garantam a sustentabilidade tecnológica do SUS. É isso aí, um abraço. Bom, muito obrigado, José Gomes Temporão. Vou passar o microfone agora para Rosane Kuber, que vai poder fazer sua apresentação e, sem muitas delongas, já vamos avançar para a segunda parte do debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriel. Gostaria de dar o meu boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a mesa e falar da minha honra e da responsabilidade de suceder o professor Temporão, mas trazer alguns exemplos práticos do que desse apanhado histórico, né, que ele fez na sua apresentação. Então, falar um pouquinho, né, nesses 35 anos do SUS, do fortalecimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde, trazendo, então, para o país, né, soberania, inovação e saúde para todos. Obrigada. Bom, como o professor Temporão falou, né, o SUS, a gente entende a saúde como um investimento, né? Ele é estruturante na economia brasileira. É um mecanismo de estabilização socioeconômica e um promotor do desenvolvimento. O SUS, ele gera empregos e renda, né, através dessa construção de empregabilidade direta e indireta, industrialização, abrangendo desde os profissionais de saúde até indústrias como, por exemplo, Biomanguinhos, mobiliza cadeias produtivas e investe, injeta recursos em diferentes setores da economia. Também preserva o capital humano, a partir do momento que a gente tem uma saúde universal, o sistema mitiga absenteísmo laboral, amplia a produtividade, sustenta a capacidade funcional da população economicamente ativa, funcionando, então, como uma garantia da manutenção da nossa força de trabalho. Acho que passou demais. O SUS também induz a inovação e a produção nacional. O poder de compra do Estado, né, o poder de compra pública do SUS ancora essa demanda e estimula o investimento em pesquisa, em desenvolvimento e inovação, fomentando, então, o Complexo Econômico Industrial da Saúde e contribuindo para a nossa soberania
produtiva e tecnológica. Reduz iniquidades e faz uma eficiência alocativa, né? Apesar das restrições crônicas orçamentárias, a gente tem que entender, né? E a vereadora Luana falou aqui muito também, né, desse sequestro do orçamento. O SUS ele é universal, mas o orçamento ele é finito. Então, a gente precisa ter essa eficiência alocativa para você demonstrar uma racionalidade econômica e tentar trazer para essa cobertura universal aquilo que efetivamente a gente consegue produzir e entregar. E mostrando, né, que a gente pode fazer isso a um custo per capita inferior aos modelos baseados em seguros privados, maximizando, então, o retorno social ao investimento público. Então, saúde não é gasto, saúde é investimento. Então, por isso, a gente demonstra, né, que as políticas elas são indissociáveis. Existe uma interdependência estratégica entre o SUS e o Complexo Econômico Industrial da Saúde, né? O SUS ele funciona como uma âncora de demanda estável, ou seja, para você ter uma produção industrial, você precisa ter uma demanda estável e o SUS funciona promovendo essa demanda, garantindo, então, escala e justificando investimentos, pesquisa, desenvolvimento e inovação em novas fábricas. Já o complexo industrial proporciona ao SUS um fornecimento seguro, soberano, desses insumos críticos, né? Então, eu vou falar aqui um pouco, no meu caso, né, de vacinas, medicamentos e kits para diagnóstico, a preços acessíveis e promove, então, também uma inovação tecnológica. Então, por isso, realmente, existe uma interdependência, uma simbiose positiva entre o SUS e o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Bom, como eu falei, como o professor Temporão falou, eu sou de Biomanguinhos. Biomanguinhos é uma unidade da Fiocruz, cuja missão é a produção e desenvolvimento e inovação de imunobiológicos. Nós estamos desde 1976, né, fazendo essa produção. Hoje, ele é o maior laboratório público do país. Nós somos responsáveis por 70% das vacinas que são oferecidas ao Programa Nacional de Imunizações, e o nosso compromisso é com a saúde pública e com soberania nacional. Biomanguinhos, um pouco, né, dos nossos números. Nós hoje temos aproximadamente 2.200 colaboradores. Nós trazemos soluções para a saúde pública, tanto na rotina, então entregamos, né, vacinas e medicamentos na rotina, mas também nas emergências, como foi o caso, né, mais recente da Covid, mas eu vou mostrar outras emergências que nós enfrentamos também. Hoje nós temos 61 produtos no nosso portfólio, 11 vacinas, 40 kits para diagnóstico e 10 biofármacos, todos entregues ao Sistema Universal, ao SUS, aos programas do Ministério da Saúde, né, o componente estratégico, PNI, o DAF. E nós fornecemos, nos últimos 5 anos, mais de 700 milhões de doses de vacinas, mais de 130 milhões de reações em kits para diagnóstico e mais de 30 milhões de biofármacos. Esse é o nosso portfólio, né? Vacinas, kits para diagnóstico, biofármacos, e agora, mais recentemente, entramos também no campo das terapias avançadas, trazendo produtos para doenças como cânceres hematológicos e doenças raras. Nas vacinas, nós temos, por exemplo, a tríplice viral, que é uma vacina que foi fruto de uma transferência de tecnologia, que se iniciou na década de 90 e hoje está completamente nacionalizada, então nós produzimos toda a vacina aqui. A tetravalente viral, que está em processo de finalização dessa transferência de tecnologia. A vacina de febre amarela, que é produzida pela Fiocruz desde 1937, hoje também completamente nacionalizada. Covid-19, que nós introduzimos e nacionalizamos toda a vacina em aproximadamente 8 meses. Foi um trabalho hercúleo para trazermos essa vacina e através, né, desse instrumento, né, que foi a ETEC, nós conseguimos nacionalizar essa vacina, além de outras vacinas, né? Poliomielite inativada, vacina pneumocócica, meningocócica, rotavírus humano, sarampo e rubéola, é uma vacina que nós não entregamos para o PNI, mas que nós estamos pré-qualificando para atender a uma demanda da OMS para os países africanos, e também a vacina, a poliomielite atenuada, a nossa vacina do Zé Gotinha. Com relação às exportações, né, nós exportamos para mais de 75 países a vacina de febre amarela e uma vacina meningocócica, a CW, com a parceria com o Instituto Cubano, o Instituto Finlay.
mais de 54 milhões de doses de vacina que foram exportadas nos últimos 5 anos e 16,5 milhões de doses exportadas só no ano passado para mais de 18 países, atendendo, então, também não só uma demanda nacional, como uma demanda internacional. Confirmando o que o professor Temporão falou, que o Brasil ele pode ser um player, ele é um player importante. A gente pode produzir aqui, fazer uma produção local, uma produção regional e atender aos países da América Latina, aos países africanos, ao sul global. Esse é o nosso portfólio de kits, eu não vou ler todos, são 40, mas nós temos, né, testes rápidos, nós temos testes moleculares. Hoje, Biomanguinhos é responsável por toda a segurança transfusacional do Brasil. Nós temos um kit NAT que faz toda a segurança das bolsas de sangue na hemorrede. Então, nós fornecemos mais de 3,5 milhões de amostras por ano, a gente produz 1 milhão de reações de kit NAT, 14 hemocentros espalhados pelo Brasil inteiro, com 2 a 3 plataformas NAT, garantindo, então, o fornecimento e um estoque estratégico, garantindo, então, toda a segurança transfusacional pública para o país. Mais de 500 profissionais treinados só nessa rede que nós chamamos de hemorrede nacional. Também temos, né, uma série de biofármacos, uma carteira boa de biofármacos para doenças, doenças autoimunes, para cânceres, hormônios, todos esses medicamentos de alta complexidade, medicamentos que, quando nós trazemos para o país, nós imediatamente reduzimos o custo e, então, podemos entregar, né, de forma gratuita, aumentando o acesso desses medicamentos, que são medicamentos complexos e muito caros se não fossem trazidos, né, através dessa política de PDP. E, com isso, a gente entrega esses medicamentos para o SUS, garantindo, então, acesso da população a esses medicamentos que eles não teriam acesso se não tivéssemos essa política. O nosso último item de portfólio, que são as terapias avançadas, né? E esse produto, como o professor falou, através de uma política da ex-ministra Nízia, de fomentar também a inovação. Então, nesses produtos, nós estamos fazendo co-desenvolvimento, trazendo estudos clínicos para o país, trazendo, então, uma liderança regional. Biomanguinhos hoje é a única instituição com domínio dessa tecnologia no Brasil e na América Latina. Nós temos, então, projetos estratégicos de CAR-T para câncer e terapias inéditas para doenças raras, parcerias de excelência, um impacto no SUS, a gente vai estar trazendo esses tratamentos 90% mais baratos, mais acessíveis do que nos Estados Unidos e na Europa. Então, reforçando o nosso compromisso social de acesso gratuito e universal. Hoje, então, de incorporação tecnológica, nós temos 15 projetos de transferência de tecnologia, né, que são as PDPs, as parcerias para o desenvolvimento tecnológico, e 12 projetos de desenvolvimento e inovação, ou seja, não estamos só fazendo transferência de tecnologia, mas também fomentando a inovação nacional, produzindo, então, uma autossuficiência, um desenvolvimento tecnológico sustentável, economicidade e o fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde. Como produtos estratégicos, o que a gente traz? Ampliação de acesso e celeridade, trazer mais rápido esses produtos para a nossa população. Aqui, né, um exemplo das parcerias que nós temos hoje, né, que estão em andamento. E falando um pouco, né, das respostas rápidas, né, desde 1976, no surto de meningite, Biomanguinhos, então, foi fundado em 1976 com o intuito de produzir vacina polissacarídica meningocócica AC para resposta a esse surto. Em 1986, quando do relato do primeiro caso de AIDS no Brasil, rapidamente Biomanguinhos produziu um kit de imunofluorescência para diagnóstico do HIV. Em 94, trabalhamos fortemente na eliminação da poliomielite, introduzindo, né, um sorotipo da polio para conter um surto no Nordeste. Então, desde 1989, a gente teve o último caso de infecção por poliovírus selvagem na Paraíba, graças a essa rápida introdução desse sorotipo aqui no Brasil.
surtos de febre amarela vários, né, ao longo de todos os anos, 1998, 2017, 2018. Em 1998, a gente produziu 128 milhões de doses de vacina de febre amarela. E em 2017 e 2018, mais 95 milhões de doses. Quando tivemos, então, um grande surto de Zika, dengue e chikungunya, fizemos o primeiro teste molecular para separar essas doenças. Clinicamente, Zika, dengue e chikungunya são doenças muito parecidas e só um teste molecular é capaz de diferenciá-las, e foi uma produção de biomanguinhos nacional, patente nossa. Em 19, no surto de sarampo também, nós batemos o recorde de produção de vacina contendo sarampo, 35 milhões de doses. Na Covid, né, trouxemos a vacina, mas não só a vacina, nós também fizemos várias outras ações, a Fiocruz fez várias outras ações, e nós também produzimos um kit nacional, molecular, e também testes rápidos para a Covid-19. E agora, no 2022, 2024, né, novos alvos também, estamos fazendo desenvolvimento de vacinas e já temos kits para monkeypox, maiaro e oropouche, que são provavelmente novas viroses que aparecerão por aí. Com relação ao complexo econômico industrial da saúde, né, nós temos, então, competências já instaladas e estamos trabalhando para ampliação dessas competências, ampliação da nossa planta produtiva de vacinas virais, modernização da nossa planta produtiva de vacinas bacterianas e do nosso parque de reativos, mas também estamos avançando também na implantação de novas fábricas para garantir uma maior adequação, uma maior adequação às normativas internacionais e para aumentar a capacidade de produção de insumos para o país. Então, nós temos um complexo industrial de biotecnologia em Santa Cruz, que vai ser o maior centro de produção de biológicos da América Latina, que vai aumentar a nossa capacidade em aproximadamente 6 vezes. A gente vai ter uma capacidade de produção anual de 120 milhões de frascos de vacinas. É uma construção que a gente está fazendo. No Ceará, também, uma fábrica para a produção de ingredientes farmacêuticos ativos, desses medicamentos complexos, dos anticorpos monoclonais, para poder, né, fazer todos esses tratamentos para doenças como câncer, doenças crônicas, doenças inflamatórias e também os hormônios. Um novo site em Jacarepaguá para aumentar a nossa capacidade de testes rápidos. E a nossa pérola e a flor do nosso jardim, que é a plataforma de RNA mensageiro. Nós temos essa vacina completamente nacional, patente brasileira, depositada no INPI. Fomos escolhidos como um hub da OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde para produção de vacinas de RNA mensageiro. Inovação em vacinas, a nossa primeira vacina que está agora, né, com estudo pré-clínico concluído, estudo toxicológico em andamento, e que vamos começar um estudo clínico, é a vacina de RNA mensageiro de Covid, nacionalizando então essa plataforma no país, mas temos outros alvos importantes, né, de agravos nacionais, como leishmaniose, febre oropouche, tuberculose, febre amarela, Zika, ou seja, essa plataforma de RNA mensageiro, ela é uma plataforma não só importante para vacinas, mas também para vacinas preventivas, mas também para vacinas terapêuticas, e vai nos dar, então, um avanço científico e garantir a soberania nacional nessa plataforma. Estamos sendo até procurados, né, para que a gente passe essa tecnologia, que a gente ensine para os outros países. Então, já estamos com um projeto em Gana, Zâmbia e em Guiné-Bissau, passando para países africanos, como alcançar essa autossuficiência em produção, em tecnologia de RNA mensageiro. Então, como desafios e oportunidades, né, para o fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde, o foco em biotecnologia avançada, como o professor Temporão falou, é para posicionar o Brasil na vanguarda de vacinas de RNA, de terapias celulares e de biofármacos complexos. A gente precisa expandir a nossa capacidade produtiva e, por isso, investimos em novas plantas e modernização das estruturas já existentes.
e uma liderança global, entender que podemos assumir uma liderança na produção de vacinas e biofármacos para doenças negligenciadas que afetam o sul global, reforçando então esse papel geopolítico do Brasil. Nossa missão aqui é fortalecer as Américas, exportar cada vez produtos com um melhor preço para os países africanos e para países também da Ásia. Mas nem tudo são flores, né? Algumas coisas podem ser melhoradas, né? A gente entende que existe ainda algumas contradições estruturais, né? Existe um descompasso entre o expressivo investimento público que está sendo feito, né, na capacitação tecnológica e produtiva dos laboratórios oficiais, mas ainda a política ela pode ser melhorada, porque a gente entende que ainda existe uma ausência de mecanismos de compra que priorizem efetivamente a produção pelos laboratórios públicos. Hoje, quando as PDPs terminam, quando as transferências terminam, os laboratórios entram em pé de igualdade com os laboratórios privados. E, às vezes, né, os laboratórios públicos eles têm uma certa dificuldade, principalmente em garantir preços, né, em brigar pelos preços com algumas grandes multinacionais. Então, uma mensagem, né, que a gente pode deixar e pensar é como garantir que esses investimentos que estão acontecendo nos laboratórios públicos se traduzam depois na compra pelo Estado desses produtos, né, e que esse descompasso, esse desbalanceamento seja melhor visto, né? Então a gente entende que ainda existe uma ineficiência do modelo global. Os laboratórios do modelo atual, né, os laboratórios públicos estratégicos e os produtores privados, eles têm condições de estrita igualdade, desconsiderando, então, os objetivos macroestratégicos de soberania sanitária. O ideal é que a gente realmente reforce a produção pelos laboratórios públicos, garantindo, então, essa soberania, essa autossustentabilidade nacional. Então, como proposta, né, de mecanismos de priorização, a implementação de instrumentos legais e de gestão que assegurem uma demanda garantida e a preferência de aquisição para os laboratórios públicos em produtos considerados estratégicos para o SUS, para os quais houve investimento, né? A gente recebe dinheiro do governo, então é importante que isso seja visto e que realmente reforce essa internalização tecnológica. É uma justificativa baseada em interesse público, né? A política de Estado ela é fundamentada no princípio da economicidade, que considera, então, o ciclo completo do investimento, da pesquisa ao produto, geração de emprego, renda de qualidade no território nacional. Então, é importante que a gente sempre reforce, né, o papel dos laboratórios públicos dentro da política de PDPs. Bom, com isso eu fico aqui, passei a minha mensagem, gostaria de agradecer a todos e depois a gente conversa mais nas perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Rosane. Vamos prosseguindo com a mesa. Agora o Eduardo Magalhães vai ter sua vez. Só passar o microfone já e continuar dando agilidade para o debate. Está tudo certo? Apresentação? Beleza. Então, é isso. Com a palavra, o Eduardo Magalhães. Boa tarde. Estão me ouvindo? Agradeço a oportunidade, né, de vocês estarem aqui, a paciência. Agradeço a oportunidade da organização do evento, o site Outras Palavras e todos os outros parceiros e parceiras, o Antônio, o Gabriel, toda a equipe. É muito frustrante a gente produzir uma pesquisa, né, e o que eu vou falar aqui é fruto de uma pesquisa, como foi comentado, de pós-doutorado, supervisionado pelo professor Ladislau Dalbor. Então, é muito frustrante a gente desenvolver uma pesquisa que a gente acha que tem um papel social importante e essa pesquisa não ser divulgada. Para minha felicidade, desde o ano passado, essa pesquisa foi bastante divulgada, tem tido uma projeção bastante significativa, e agradeço, portanto, entre outras pessoas, o professor Ladislau Dalbor, agradeço também muito o professor Jair Nilson Paim, que tem contribuído muito para a divulgação dessa pesquisa, o professor está sentado aqui
logo atrás, professor da Universidade Federal da Bahia, estive lá ano passado. Então, agradeço muito a todas as pessoas que têm contribuído para a divulgação dessa pesquisa. A Rosane disse que era uma grande responsabilidade falar depois do ministro. A minha responsabilidade aumenta mais ainda, porque eu vou falar depois de você e depois, né, do ministro. Eu tinha que ter sido o primeiro a falar, mas está tranquilo, está ótimo, agradeço. Vou falar aqui sobre a pesquisa que eu desenvolvi. Quem me antecedeu falou mais das conquistas, né, que são muito importantes, né, que foram desenvolvidas nos últimos anos, né. Eu vou falar um pouco aqui das ameaças que foram citadas, né, ameaças estruturais que existem em relação ao complexo industrial da saúde, do seu viés público e ao SUS. Eu vou falar aqui das ameaças, outras ameaças ainda estruturais também, que existem em relação a tudo o que foi feito e o que pode ser feito, né? Ou seja, eu vou falar da parte crítica e ruim, né? Um pouco desagradável. Tá. Bom, como eu disse, essa pesquisa ela foi bastante divulgada e, por incrível que pareça, para minha surpresa, em um dos lugares onde ela foi divulgada foi no jornal Folha de São Paulo. Ele levou assim uns 2 meses para aparecer lá. Esqueci o nome da jornalista, mas é bom que eu tenha esquecido o nome da jornalista, porque ela se empenhou muito, muito mesmo, para que essa pesquisa fosse publicada. No início, a ideia era de publicar a pesquisa específica só da área da saúde, né? Mas para que a gente conseguisse que fosse publicado, foi publicado o primeiro estudo, onde, como está aqui o título da matéria, né? Energia, finanças e saúde são os setores com mais conexões acionárias, indica estudo. Então, a gente falou da saúde nessa matéria, mas também falou um pouquinho dos outros setores, e as coisas estão conectadas. Especificamente nessa matéria, foram consultadas indústrias farmacêuticas privadas, associações privadas de planos de saúde, foram consultados os grandes planos de saúde, e alguns retornaram, outros não. Um dos que retornaram e mais me chamou a atenção foi a Eurofarma, né? A Eurofarma disse, abre aspas, o resultado da pesquisa nos parece assombrosamente fantasioso. Eu concordo em partes. O resultado da pesquisa foi assombroso, mas não fantasioso, como vocês poderão ver, né? Em alguns lugares onde eu fui falar, na Universidade Federal do Ceará, mesmo lá na Federal da Bahia, as pessoas, no final da exposição, perguntavam se eu não tinha receio de ficar questionando esse tipo de coisa, que por muito menos pessoas tiveram problemas, e aí eu me lembrei, e estava comentando com o Antônio, antes de iniciar a atividade, tem uma pesquisadora muito importante da Universidade de São Paulo, a Larissa Brito, né? Ela fez esse... Larissa Bombardi, muito bem, obrigado. Ela realizou estudos muito importantes em relação aos agrotóxicos. Ela chega a afirmar que nós comemos de colher, né? Na água, nas verduras, tudo. Aliás, a gente tem que pensar, né? Quando a gente vai comer o alface, se é melhor comer, é menos ruim comer o saquinho da alface ou a alface, né? E ela recebeu várias ameaças, ela teve a sua residência invadida, computadores foram roubados e não objetos de valor, e ela teve que sair do país,
né? Não sei se já voltou. O que eu sabia é que quando ela vinha para o Brasil para palestras e seminários, ela recebia segurança do MST, né? Então, eu espero que não chegue a esse ponto comigo. Preciso de advogado, preciso de dinheiro para me deslocar do país, podemos fazer uma vaquinha aqui. Como o tempo não é muito largo, né, e eu disse que são podcasts, entrevistas por escrito, vídeos, esses slides vão ficar à disposição. Então, quem quiser se aprofundar, cada uma dessas imagens são linkáveis, né? Então, são entrevistas de algumas horas. Quem desejar se aprofundar na pesquisa pode consultar esse material, pode consultar também o artigo científico que foi publicado, o original, no pós-doutorado na economia política, lá da PUC São Paulo, com o Ladislau. O título do artigo é Quem está no comando? Né? Depois que a gente realiza esse tipo de estudo, a conclusão que a gente chega é que quem está efetivamente no comando, são as grandes corporações. É possível fazer que os governos façam políticas importantes? Isso foi colocado aqui, né? Não só na área da saúde, como em várias áreas, né? Mas o poder efetivo, a última palavra, me parece que está no poder das grandes corporações. E desse artigo, né, quem está no comando, eu fiz um outro artigo que está para ser publicado, que se chama As 7 Irmãs da Saúde Privada. E eu vou explicar o que são essas 7 irmãs da saúde privada. Bom, indo direto ao ponto, havendo tempo, depois eu vou explicar muito rapidamente a metodologia para justamente tirar esse fantasioso que a Eurofarma fez referência, mas mantém o assombroso. A gente sabe que poucas empresas privadas na área da saúde no Brasil controlam o mercado de saúde privada. Isso a gente já sabe, né? A minha pesquisa reforçou isso, e além de reforçar isso, constatou que as principais empresas privadas na área da saúde no Brasil fazem parte de um grupo com outras corporações que controlam a economia corporativa brasileira. E, por sua vez, a economia corporativa brasileira, ela representa 63,5% do PIB. Então, veja, você tem algumas empresas extremamente poderosas na área da saúde e outros 2 setores que eu vou mostrar, né, que controlam os seus respectivos mercados, né, oligopolizam os seus respectivos mercados. Essas empresas têm um grande poder na economia corporativa como um todo. São 21 setores. A economia corporativa, por sua vez, mais uma vez, repito, representa 63,5% do PIB. Então, quer dizer que existe também um controle, não só nos seus mercados, não só na economia corporativa, mas um controle ou hegemonia ou poder muito importante na economia nacional. Então, é isso que o meu estudo pretende demonstrar. Eu vou voltar aqui. Então, o estudo ele partiu a partir da análise de 200 holdings que atuam no território brasileiro. São holdings públicas, públicas nacionais, públicas estrangeiras, privadas nacionais, privadas estrangeiras. São 200 grandes grupos que são compostos, por sua vez, por 6.235 empresas. Então, essas 6.235 empresas formam essas 200 holdings. A análise que eu fiz, eu não utilizei os critérios econômicos tradicionais, lucro, faturamento,
receita, patrimônio, número de funcionários. Não, eu não utilizei esses critérios, até porque há estudos que utilizam esses critérios. Eu utilizei outros critérios, uma outra metodologia. Que metodologia eu utilizei? Eu utilizei a metodologia da análise de redes sociais, ou seja, eu estudei o cruzamento de propriedades entre essas empresas a partir da propriedade da posse de ações. Então, a empresa 1 tem ações da empresa 2, 3, 4, 5, que, por sua vez, tem ações da empresa 6, 7, 8, 9, 10, e assim por diante. Então, você forma uma rede, você forma uma grande rede, você forma uma grande teia de propriedade cruzada, né? Então, a análise foi essa, a metodologia foi essa, rapidamente falando. Então, em análise de redes sociais, nós chamamos, no caso, as empresas de nós, né? E as conexões acionárias entre essas 6.235 empresas, nós chamamos de arestas, e são 7.257 conexões. A gente teve que analisar uma por uma, né? Eu comecei esse estudo em plena pandemia 2020, por isso que eu utilizei os dados de 2019. Então, eu tive 2020, 2021, 2022 para estruturar esses dados, né? E depois eu vou mostrar rapidamente o que é o extremo trabalho que foi muito meticuloso para estruturar esses dados, que não tem nada de fantasioso, né? Não tem. Então, a gente chegou ao conceito, né, de 7 irmãs da saúde privada. Vocês sabem que eu copiei esse conceito de 7 irmãs daquele antigo conceito de décadas das 7 irmãs do petróleo, né? E por que eu chamei de 7 irmãs? Porque são 7 irmãs da área da saúde, né? Então, 7 irmãs da saúde privada, CIS, coisa assim. Quais são essas empresas, né? Pela ordem, Redditor, Diagnóstico da América, DASA, Eurofarma, a do Assombrosamente Fantasioso, Notre Dame Intermédica, Amil, Axê e Rap Vida. E vejam que em cima tem lá grau de saída ponderado. Isso é muito simples, gente. Isso é uma métrica utilizada em análise de redes sociais. O que é isso, grau de saída ponderado? Eu sempre gosto de dar o exemplo de festa, né? Eu gosto muito de festa, todo mundo gosta de festa, então imagine uma festa com 200 pessoas aqui, né? Aqui tem aproximadamente 200 pessoas. Em toda festa, em todo grupo social, você tem os subgrupos, os clusters, ou seja, as panelinhas, né? Então imagine uma festa com 100 pessoas, 10 subgrupos e 10 pessoas em cada um desses subgrupos, ok? Conseguem visualizar? Imagine uma pessoa que tem 40 amizades, né? As amizades partem dela. Ela quer ter amizade e tem amizade, é correspondido com 40 pessoas, numa festa de 100 pessoas. Então, o grau de saída dela vai ser 40, certo? E esse grau de saída ponderado é a intensidade de cada uma das amizades. Uma pessoa eu sou um pouquinho amigo, da outra eu sou mais, da outra eu sou mais. Então, isso é uma métrica. Então, o grau de saída ponderado dessas empresas, a gente considerou a propriedade acionária das empresas. Então, uma empresa, né, a Redditor, tem tantos controles acionários com tantas empresas e em tais intensidades. 10% das ações, 50% das ações, 99% das ações. Então, esse foi a primeira métrica utilizada, grau de saída ponderado. E nesta métrica, considerando, gente, repito, as 200 principais holdings que controlam 63,5% do PIB. 6.235 empresas formam essas 200 holdings. A empresa com o maior grau de saída ponderado está aqui pela ordem, é a Redditor. São 7 empresas as mais poderosas. E eu vou dizer por que as mais poderosas, né? Então, gente, o poder das empresas privadas na área da saúde, laboratórios e planos de saúde,
ele transcende o mercado de saúde, ele transcende a economia corporativa, chegando na economia nacional, né? Por isso que o título do primeiro artigo é Quem está no comando. Eu sou um pouco apocalíptico, tá, gente? Mas é baseado em ciência. Tem novela também parecida, tem As Sete Irmãs, né? As Sete Irmãs, tem, exatamente. Se você procurar lá no Google As Sete Irmãs da Saúde Privada, vai aparecer algumas coisas minhas, vai aparecer coisas do petróleo e vai aparecer a novela também. Mas a novela, esqueçam. Sete Mulheres, isso, exatamente. Ainda bem que tá. Não, essa aqui eu já expliquei, né? É a métrica do grau de saída ponderado. Isso aqui, gente, porque eu uso um software chamado GEF, né? Primeiro você tem que estruturar os dados, que é um negócio monstruoso, meticuloso, no Excel. Aí você exporta tudo isso, 6.235 empresas, 7.257 conexões, você exporta isso para o GEF, ele processa, produz essas métricas e produz aquilo que a gente chama de sociogramas, que é esse emaranhado, que é esse novelo. E esse sociograma é baseado no grau de saída ponderado. Por isso que o nomezinho da Redditor está lá em destaque, né? Então, as diferentes cores das conexões depende da quantidade de ações que uma empresa tem da outra, né? Então, se tem de 0 a 10 é uma cor, se tem de 20 a 30% das ações é outra, e assim vai. E a largura também das conexões. Com mais ações é mais larga, menos ações, menos larga. Aí, dando um zoomzinho aqui, né, vocês percebem que é um negócio louco. Então, isso aqui são os 200 grupos. 6.235 empresas, 7.257 conexões, que representa 63,5% do PIB. Então, esse emaranhado. E esse programa ele é muito bom, o software, porque você pode aproximar da parte que você quer, você pode ver o detalhe que você quer, e é um software livre, tá? Aproximando um pouquinho mais, a gente vai vendo aí, ó, vejam quantas conexões, quantas empresas, né? É o emaranhado. Esse estudo, até onde eu sei, não existe no Brasil. Eu não descobri isso. Por quê? Porque eu me baseei no estudo que foi feito em 2011 por um Instituto Federal Suíço de Zurique. Eles publicaram esse estudo utilizando exatamente essa mesma metodologia, só que em nível global. E quem me apresentou esse estudo em 2012 foi o professor Ladislau Dalbor. E aí, depois de muitos anos, né, caiu a minha ficha e eu resolvi fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Exatamente, é esse estudo. Exatamente. O professor Ladislau, ele fez um artigo jornalístico, se vocês entrarem no site dele, ele resume, né, ele explica de maneira bastante didática, isso que o colega está falando, sobre esse estudo, né? Petróleo, finanças, ou seja, são poucas empresas que controlam, né? Pouquíssimas empresas. É um dado assombrosamente, né? assombroso, mas não fantasioso. Eu vou pegar no pé da Eurofarma. Olha lá, aí aproximando, gente, vocês vão vendo que é um negócio complexo mesmo. Você tem as larguras diferentes das conexões acionárias, as cores diferentes. E aí eu dei uma aproximada. Essa aí é o nó, é a bolinha referente à Redditor. Muito bem. Eu usei um outro indicador que é muito importante. Imaginem a festa com 100 pessoas. Tem uma pessoa que é super popular, que entre 100 pessoas tem 40 amizades. Então, ela tem um grau de saída alto, e um grau de saída ponderado alto. Então, é uma pessoa popular na festa, que influencia aquele grupo social. Agora, imagine uma pessoa que só tenha 10 amizades na festa. De 100, ela só tem 10. No entanto,
ela tem uma amizade de cada um dos 10 subgrupos, e é só ela que tem essa amizade em cada um dos subgrupos. Então, apesar do grau de saída dela ser 10, muito menor do que 40, ela é uma pessoa extremamente influente na rede. Por quê? Teoricamente, se ela for embora da festa, acabou a festa. Você vai ter 10 festinhas. Então, essa pessoa controla o fluxo de comunicação na rede. E controlar o fluxo de comunicação na rede, em qualquer rede, é controlar a rede. Né? Então, essa centralidade, essa métrica, centralidade e intermediação, é muito importante. É o nó, né? Que a gente chama de nó, que tem o poder de ponte, de intermediação na rede, de ligação de alguns nós com outros nós. Então, você controla a rede. Quem vai se comunicar, quem vai se relacionar, tem um poder muito grande. Nessa métrica, continua, eu estou falando aqui só das empresas privadas de saúde, né? Continua as mesmas 7 irmãs, só que a Redditor já não é a primeira, né? Eu vou mostrar num quadro seguinte, mas ela está logo lá na frente. Vocês entenderam essa... Né? É muito importante, né? A centralidade e intermediação. Gente, essa metodologia de análise de rede, ela pode ser aplicada em várias áreas do conhecimento, inclusive na transmissão de doenças. Né? Epidemiologia em rede, isso está aí surgindo. Então, ela pode ser aplicada na história, para você ver quem são as pessoas realmente mais importantes na história. Pode ser aplicada para ver quem é mais importante numa empresa, num partido político. Né? Tem uma aplicação muito grande e é muito interessante essa metodologia, inclusive na economia política da saúde. Então, vejam aqui, né? Onde tem a bolinha, essa redinha, onde tem a bolinha vermelha, o nó vermelho. Se ele sair daí, a rede se desmanchou. É o nó vermelho que controla a comunicação, o fluxo da rede, ou seja, controla a rede. Né? Aqui são exemplos simples. O primeiro estudo, então, quem está no comando constatou que o setor, entre os 21 setores da economia que compõem a economia corporativa, que representa 63,5% do PIB, foram 3 surpresas. A primeira surpresa é que quem está em primeiro lugar é o energético, principalmente o energético elétrico. Por que foi surpresa? Porque eu não imaginei que fosse o energético elétrico. Eu imaginei que fosse o de finanças. O finanças foi também uma surpresa, porque está em segundo e não em primeiro. E a outra surpresa, em terceiro, a saúde privada. Isso são números, gente, são estatísticas. Né? Eu não inventei o software, eu não inventei as fórmulas, tem fórmulas para isso, e eu não vejo aí nada de fantasioso, só vejo de assombroso. Quanto? 4 minutinhos. Eu vou acelerar muitíssimo. Olha, gente, aqui que está o X, então. Os 200 grupos... Eles representam 0,03% dos CNPJs ativos. Então, só os 200 grupos em si, que representa 63,5% do PIB, já é uma elite, certo? Só que dentro dessa elite tem outra elite. Por quê? Está ali. 20% das empresas, dos nós, controlam, tem 80% do controle acionário. Então, mesmo daquela elite, você tem uma elite dentro daquela elite. 20% da empresa controlam 80% das propriedades. Aliás, essa proporção de 20 e 80 é comum em rede. É comum em rede, se vocês forem pesquisar. E mesmo dentro dessa elite da elite, tem uma outra elite da elite da elite, que é o 1% das 6.235 empresas, que acaba caindo em 62 holdings, que controlam quase 1/4 do controle acionário, da propriedade. Né? Então, isso, sim, é assombroso e não é nada fantasioso. Daquelas 62, aí que nós chegamos, né? 15 são da energia elétrica, 9 de finanças e 7 da saúde, que são justamente
o que eu chamo de 7 irmãs da saúde privada. E olha que interessante, gente, da energia elétrica, a empresa no Brasil que tem a maior centralidade de intermediação de todas as 6.235, a que tem a maior centralidade de intermediação, ou seja, aquela que controla todo o fluxo das 200 holds, 6.235 empresas, não coincidentemente, é a Eletrobras, que não coincidentemente foi privatizada, comprada de maneira juridicamente sacana pelo trio LST, Lehman, Sicupira e Teles, né? O trio LST. Né? Então, gente, são coisas escandalosas. Eu vou pular aqui. Esse quadro é lindo, talvez eu quase termino por aí. Isso aqui está à disposição, tá, gente? Vai ficar à disposição. Então, na coluna rosa, a métrica centralidade de intermediação, e na coluna verde, a métrica grau de saída ponderado. Eu estou me concentrando nas 7 irmãs da saúde. São 6.235 empresas. Então, eu tenho as métricas, essas duas métricas, das 6.235 empresas. Isso, gente, é uma informação valiosíssima. Se você quer controlar a economia corporativa e a economia nacional, compre as ações das que estão com as maiores métricas de centralidade de intermediação e grau de saída ponderado. Não saia aí comprando qualquer ação. Compre aquelas que têm o maior grau de saída ponderado e a maior centralidade de intermediação. E, repito, o trio LST comprou a que tem a maior centralidade de intermediação, a Eletrobras. Comprou sem pagar, né? Comprou sem pagar. Deu. Então, olha lá, do lado direito, a Redditor, entre as 6.235, está em primeiro. DASA 17, Eurofarma 30, Notre Dame 38, a 1052, a Shell 68, Rap Vida 235. Se são 6.235, elas estão aí entre as 5%. E mesmo aqui, ó, onde a Redditor é centralidade de intermediação número 35, e a última, a Shell 719, estão entre as 10 mais poderosas, com maior centralidade de intermediação. Então, gente, quem está no comando? São eles que estão no comando. O que o poder público progressista consegue fazer, e isso foi falado aqui, é digno da gente rezar todo dia e agradecer a competência e o trabalho com todas essas dificuldades. São guerreiros. Estão trabalhando duramente num ambiente adverso. Eu não tenho dúvida de que existe uma disputa entre SUS, complexo industrial da saúde relacionado ao SUS, e a saúde privada e o complexo industrial da saúde privada. Eu não tenho dúvida que existe uma disputa. Os planos de saúde, eles querem que o SUS desapareça, para que todo mundo pague a sua mensalidade no SUS. Imaginem o SUS com muito mais recurso, e existe recurso, né, atendendo toda a população, os 213 milhões, de forma maravilhosa. O que vai acontecer com o plano de saúde? O que vai acontecer com a Redditor? E aí, para finalizar, que é a parte mais odiosa, eu nem vou falar sobre as últimas fusões, né? Esses dados que eu apresento para vocês é de 2019. As fusões continuaram. Olha lá, só para falar da Redditor, Sul América, Redditor, Bradesco, e a Redditor está querendo comprar a Fleury, né? Então, eles estão dominando mesmo. Não vou passar esses dados aqui que comparam as receitas dos planos de saúde, etc., com o orçamento do SUS, que é muito maior. Isso só comprova a tese do meu estudo. Tá? Isso aqui também não vou passar. Olha que lindo, esse aqui é bonito. 2024, e elas reclamaram, hein?
E as empresas, agora plano de saúde, reclamaram do lucro, porque o percentual foi muito baixo. Reclamaram. 17 lucro líquido, não é bruto. 17 bilhões e meio. E só a Redditor, quase 25% disso. Isso reforça o meu estudo, né? Que não é fantasioso. Para terminar mesmo, gente, eu mostrei as empresas, né, o endereço, o nome das empresas, e agora vou mostrar a cara, né? Quem é o dono? Tem que mostrar a cara, né? Sabe por quê, gente? Porque quem gosta de ostentar é pobre, gente. Quem gosta de aparecer na revista Caras é pobre, gente. Os 300, eu trouxe aqui um exemplar do Manifesto Comunista, vou mostrar bem rápido aqui para vocês. É rápido, hein? É para fechar mesmo. Eu trouxe aqui um exemplar do Manifesto Comunista. Eu comprei semana passada, né? Os dados para fazer essa pesquisa eu tirei de outro texto subversivo, que são os 200 maiores grupos, publicado pelo jornal Valor Econômico, que é da Rede Globo, os dados para produzir essa pesquisa. Então, é outro material de esquerda subversivo, e o outro é esse daqui, né? Para ninguém contestar os dados, dizendo que são assombrosos. É só para mostrar. Aqui eu não vou... Né? Gente, olha só aquela seta vermelha. Os 300 representam 0,501% da população e eles têm 17% do PIB, 2 trilhões. O patrimônio pessoal dessas 300 pessoas é quase a metade de todos os salários dos trabalhadores do Brasil, de privado, público, informal, durante um ano. E isso são informações públicas, porque esse valor é bem maior, porque não está contando o quê? Imóveis, aplicações financeiras, obras de arte, joias, paraíso fiscal, tá? Aí, aqui eu não vou nem passar, isso vai ficar à disposição. Aqui, gente, estou comparando esses trezentinhos da área da saúde, os bilionários da área da saúde, têm um patrimônio pessoal de 104 bilhões de reais. 104 bilhões de reais. Isso é muito maior, espero que esses números que eu coloquei não estejam errados, tá? O orçamento da Fiocruz, da Anvisa, ANS, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Hemobras, Fundação Nacional de Saúde. O patrimônio de 16 bilionários da área da saúde, pessoal, é muito maior do que esses orçamentos. Então, a colega e o colega aqui, o ministro... A Rosane fazem milagre, né? Conseguem fazer milagre, né? E parabéns, né? Aqui, para terminar, a cara deles, tá? O MOL é da Redditor. Ano passado, ele tinha 13 bi. Esse ano, 30. O Cândido Pinheiro, da Rap Vida, e o filhinho dele é 8 bi, o outro é mais pobrezinho, 1,6 bi. Esta mulher aqui embaixo, Alice Junqueira, é companheira do Jorge. Então, ela e mais 5 filhos, esse de cima, esse de cima, esse de cima, ela e mais 5 filhos, são 6 pessoas, cada um, para não ter briguinha na família, tem patrimônio pessoal de 3 bilhões e 100 milhões. E o patriarcal, né, o branco, o macho, tal, ele tem, né, 30 bilhões, mas deu 3 bilhõezinhos para cada um, para não ter briga na família, porque isso é muito chato. Um dos outros bilionários é o Carlos Eduardo, é o da cloroquina, né? Ele é o empresário da cloroquina, e esse aqui, Maurício Billy, é o da Eurofarma, é o do assombrosamente fantasioso. Aqui tem mais alguns outros, todo mundo sorrindo, vocês estão percebendo, né? Tem ninguém com preocupação de pagar boleto, né? Gente, é isso. Como fortalecer... É o último slide mesmo. Como fortalecer, né, o complexo? Tem outras coisas aí, mas eu vou só falar essa. O BNDES, através do BNDES Par, nos últimos anos e vários anos, tem vendido ações, tem vendido participações em empresas.
para você ter um maior controle na participação da economia corporativa, do complexo industrial, da área da saúde e de outros setores, você tem que comprar ações estratégicas. E eu forneço a informação de graça aqui, se o BNDES quiser. Eu tenho essa lista das 6.235 empresas. Compre ações de empresas estratégicas com uma métrica de centralidade, de intermediação alta, né, com um grau de saída ponderado alto, para você ter uma maior influência nos complexos industriais, na economia corporativa e na economia nacional. Mas, até onde eu sei, o BNDES tem feito o caminho contrário. É só isso, gente. Depois, tá? Eu ia falar da China, da Alemanha, mas chega. Muito obrigado. E desculpa o tempo. Muito obrigado a todos os expositores e também ao público. Vamos abrir rapidamente para a pergunta, tentar fazer no máximo em 10 minutos, que o Temporão tem compromisso, tem que pegar avião. Vamos começar, então, pelo senhor aqui. Boa tarde, eu prometo que vou ser breve. Eu não pude resistir a essa pergunta. Eduardo, né? Eduardo, olá, tudo bem? Excelente. Rosane, eu fiquei orgulhoso, por isso que eu falei guerreiros, pela sua apresentação, a do ministro também, claro, 3 excelentes apresentações, mas eu gostaria de, talvez numa brincadeira, Eduardo, esse aplicativo, associar, relacionar, não sei se você chegou a fazer isso, eu comentei aqui com a minha colega do lado, eu tenho uma curiosidade, né? Esse seu trabalho estender para o número de farmácias, aí eu estou fazendo uma correlação com laboratórios existentes no Brasil, porque isso onde vai cair? Tudo isso lá na farmácia. E eu tenho o meu convênio médico também, não vou falar o nome, não tem necessidade. Então, quando o médico, eu vou ao médico, ele passo pela consulta, ele, remédio. Doutor, não tem uma medicina alternativa no lugar desse remédio? Uma acupuntura, sei lá? Então, a pergunta é, esse seu trabalho pode se estender ao número de farmácias existentes no Brasil? Obrigado, é só isso. Alô, eu sou Glória Miller, moro atualmente em Araras, acompanho o SUS, eu tenho o maior orgulho do SUS, eu sou patriota de verdade, tá? Minha camisa é vermelha, mas eu sou verde e amarela. E acompanho o SUS desde, eu sou educadora, acompanho o SUS desde das ações integradas de saúde, fiz algumas atividades, eu não sou da área de saúde, mas trabalhei em algumas atividades na área da saúde também. Eu queria só lembrar uma coisa, eu sou educadora, e em tudo isso daí vai passando, e na minha cabeça o que se passa? O Brasil tem ervas e ervas medicinais. Cadê a fitoterapia? Cadê a homeopatia? Certo? Cadê as... A gente tem que copiar o que faz a China. A China está muito bem desenvolvida, e eu fico muito feliz que o Brasil também está, porque nós temos gente aqui muito inteligente, né? Nós temos PICs, inclusive, né? Que americano não gosta. Mas, então, eu fico muito orgulhosa disso, eu acompanho sempre. E só que quem que usa? A China e a Índia, eles têm a medicina deles, baseada no quê? Nas tradições. Então, eles usam as ervas, eles usam os tratamentos alternativos. E nós aqui temos tudo isso, essa riqueza toda, e vamos ser só celeiro do mundo? Não, eu acho que a gente teria que valorizar isso. Passa pelo princípio, vocês falaram, eu conheço a Larissa pessoalmente, porque eu fui uma das fundadoras aqui em São Paulo do Fórum Paulista de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos, acompanho o fórum até hoje. Participo muito do Comuzan, eu saí de São Paulo, mas não saí, né? Participo muito do Comuzan e fui também, estive na fundação do OBSAMPA, que é para observar
a questão da alimentação, da segurança alimentar. Então, a alimentação é uma coisa muito básica para mim, porque é uma questão de vida, e a saúde também. Eu tenho 79 anos, eu não tomo nenhum medicamento de farmácia, certo? Eu só uso fitoterápicos, eu tenho fibromialgia, eu vou levando com as groselhas da vida e com as ervas baleeiras e etc., e a gente, o que está aprendendo nas faculdades? Lá onde eu moro, é cana e cana. E tem agronomia. O que estuda? Estuda até a história do correntão, porque eu fui pesquisar, tá? Dentro do curso de agronomia. E estuda o quê? Os venenos, as empresas já entram dentro das faculdades, mesmo as públicas, para pesquisa de veneno, etc. Nada de agricultura familiar. E a mesma coisa na medicina. O SUS funciona porque tem enfermagem, porque tem a turma que recebe a demanda. Por isso que funciona, porque os médicos dão mais trabalho do que outra coisa. E, então, eu estou muito preocupada, porque agora ainda eles estudam até sem estudar a pessoa, estudam nos plásticos, né? Então, nós estamos cada vez, tudo isso crescendo bonito, e nós estamos com um problema sério, porque quem está comandando, quem está no comando, são empresas que estão assumindo o SUS, e nós temos que brigar por isso. Então, vamos à luta, vamos continuar. Pedir bem rapidinho, porque o temporão a gente combinou que ele sairia às 6. Gente, tá, dá para ouvir? Dá. Eu queria parabenizar a mesa, foi interessantíssimo. Realmente a gente precisa unir esforços aí para a indústria, para a saúde. Eu queria deixar só uma sugestão. Meu nome é Mônica, eu sou médica, infectologista, homeopata, trabalho na vigilância sanitária. E quando a gente pensa em unir as duas coisas, como a Biomanguinhos, a gente precisa lembrar da Farmanguinhos, que já houve uma ação mais forte no território. Então, eu fiz uma expedição agora em julho, no sertão de Mirandiba, onde eles pararam a produção de fitoterápico e existia essa produção junto com a Farmanguinhos. Eu acho que unindo aí o que o território tem de conhecimento com o SUS, com a tecnologia que é possível, a gente consegue extrapolar e ampliar a nossa linha de produção e devolver para a população a soberania nacional. Obrigada. Bom, vou passar para o temporão primeiro, que está mais apertado de horário. E aí... Não, só queria agradecer a oportunidade, acho que foi muito impactante aqui. A gente teve o privilégio de ver aqui a potência que é a Fiocruz e Biomanguinhos, né? Inclusive agora com esse campo revolucionário do RNA mensageiro, onde patenteado por Biomanguinhos, quer dizer, isso é um sinal incrível. O que é deplorável é a gente perceber que mesmo no governo que nós apoiamos, né, a ciência e a tecnologia estão subfinanciadas e continuam ali. Por quê? Porque o modelo macroeconômico, os juros, né, o rapaz lá do Banco Central, maravilhoso aquele garoto, né? Muito bom, né? 15%, tá lá em cima. Então é isso, quer dizer, quando você olha a pizza, a famosa pizza do Adib Jatene, que ele viajava pelo Brasil inteiro, metade da pizza vai para pagamento do juros da dívida interna. E sobra para a saúde, ó, uma fatiazinha assim de 4%. Caloria lá embaixo. Então, e o privilégio de ter ouvido aqui um estudo brilhante, muito interessante, instigante, e acho que abre N possibilidades de outras análises muito importantes. E obrigado a todos aí por ter nos ouvido com tanto carinho. Um abraço. Obrigada. Bom, também gostaria de agradecer a pergunta, né, de Farmanguinhos, respondendo, né, FAR ainda tem um estudo de fitoterápicos. Acho que a gente posso levar a mensagem de uma apresentação desse estudo de como é que ele está, mas FAR também tem essa questão, né? Fitoterápicos realmente fica com FAR, bio são mais os imunobiológicos mesmo. Gostaria de agradecer, então, a todos as perguntas, a participação, agradecer aqui a mesa
excelentes apresentações. Fiquei triste que eu não vi minha carinha ali. Poxa. Mas é isso, né? Somos públicos e nosso papel aqui é acesso e não lucro. Obrigada a todos. Bom, muito obrigado pela paciência de vocês e parece que foi interessante tudo o que nós falamos aqui. Eu aprendi muito, né, com as exposições anteriores e fiquei honrado em fazer parte aqui dessa mesa. Respondendo ao colega, ele falou da... Luiz Antônio, obrigado. Dos 200 grupos, das 200 holdings, 16 são da área da saúde privada. Dessas 16, as 7 mais poderosas foram as que eu apresentei. E tem outras 9 que estão entre os 200 grupos, mas não fazem parte daquilo que eu chamei de 7 irmãs da saúde privada. Dessas 9, quais são? Fleury, que talvez vai ser comprado pela Redditor, Prevent Senior, Unimed Rio, Profarma, Raia Drogasil, Bayer, Grupo NC, Iperama Pharma e Novartis. Tá? Então, tem a Raia, né? Então, e tem umas farmácias, redes que apareceram um pouco no noticiário policial ultimamente, né? É um tal de... Obrigado.